Olha, bastante gente aí já participando, dando bom dia. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um evento do Fórum de Equidade e Diversidade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Muitíssimo bom dia! Feliz Dia Internacional da Mulher! Olha que coisa boa, começar o Dia Internacional da Mulher com um evento como esse. Vamos dar início ao nosso evento, são 10h06. Muito bem-vindos. Estou passando a palavra para a Luciana Sá, diretora da ABRAP, que fará a abertura desse evento. Luciana? Bom dia a todos, bom dia a todas. Feliz Dia Internacional da Mulher, para todas nós, né? A gente sabe que o Dia da Mulher são os 365 dias do ano, mas é importante a gente ter uma data para a gente parar e pensar sobre as questões que nos afetam, que são importantes para todos nós, né? Bom, eu estou aqui representando a diretoria da ABRAP para abrir mais uma edição do evento que homenageia essa data tão importante. E esse evento está sendo promovido pelo Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão e abrange um público bastante diverso. A gente estendeu o convite ao quadro funcional das nossas entidades de previdência complementar fechada, os gestores, os conselheiros, os participantes, tanto os ativos quanto os assistidos, os nossos terceirizados, fornecedores, prestadores de serviço, patrocinadoras, empresas investidas, gestoras de recursos e muito mais. Bom, o que é importante dizer é que a ABRAP ela vem atuando, né, nesse tema já há bastante tempo, né, desde 2018, através do seu guia de melhores práticas de equidade de gênero e raça, vem divulgando ações de diversidade, recomendando, promovendo as orientações desse guia para que elas sejam incorporadas no ambiente de trabalho das associadas da ABRAP e também das empresas investidas. E a ABRAP ela vem ratificando, né, o seu comprometimento em promover a conscientização da importância da equidade de gênero nas empresas, especialmente nos fundos de pensão e na sociedade de uma forma geral. Bom, eu agradeço as ilustres painelistas que estão aqui hoje presentes com a gente, a Gabriela e a Sônia. É um prazer ter vocês aqui conosco, tecendo as considerações que vocês vão, com certeza, nos brindar com ideias incríveis. E eu desejo um ótimo webinar para todas nós. Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos e todas que estão aqui com a gente, mais de 200, quase 250 pessoas já, e não para de entrar gente. Antes de passar a palavra para a Gabriela e para a Sônia, vou falar só assim do Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão. Que história é essa de fórum? É um fórum independente, ele foi criado em 2011, efetivamente, a primeira reunião desse fórum foi em 2010, essas entidades que estão aqui hoje são 9, mas o fórum tem 13 entidades envolvidas nele. Nós começamos a participar de programas de equidade e diversidade, né? Promoção de equidade e diversidade do governo federal, da ONU Mulheres, e participamos de uma primeira edição desse programa e vimos que tinham empresas bem grandes, né, e com bastante capacidade de investimento nesses programas, e nós, como entidade de previdência complementar, tem bastante patrimônio, são ricas? São, mas nós administramos dinheiro de terceiros e não poderíamos investir grandes capitais nesses programas, nesses projetos. E tivemos lá nossas dificuldades para promover essas ações, né, na primeira vez que nós participamos. E aí fomos certificadas, maravilha. Fomos a Brasília receber essa primeira certificação. E aí, chegando lá, nós nos reunimos na sede da FUNCEF e falamos, nossa, foi difícil. Sozinha, caramba, nossa, foi difícil. E aí nós falamos, olha, para a próxima edição, se a gente for participar, achava melhor a gente estar junto, né? É a famosa história do arroz de comida japonesa, bem juntinho.
E aí isso foi em 2010. Em 2011, nós fizemos uma primeira reunião na sede da Petros, todas as entidades que na época estavam participando, acho que resolveram começar a participar desse tipo de engajamento, né, que na época a gente já sabia que era importante. Nem todas as empresas pensavam ainda nisso, mas nós já estávamos com esse pensamento, com esse engajamento, e começamos a realizar ações conjuntas, junto a fornecedores, junto a empresas investidas, e fizemos uma série de ações, e foi muito melhor para nós, porque cada um tinha algum tipo de recurso ou produto, e aí conseguimos realizar várias ações conjuntas, eventos e etc., e até publicações nós fizemos, entre elas o Guia de Melhores Práticas de Equidade de Gênero e Raça das Entidades de Previdência Complementar. Foi lançado num congresso da ABRAP, uma parceria com o Comitê Nacional de Sustentabilidade, um grande sucesso, não só para as entidades de previdência complementar, mas como para empresas investidas e toda e qualquer empresa que queira implantar um programa de promoção da equidade, né, e da diversidade. E assim, nós promovemos essas ações e viemos durante todos esses anos e temos unidos, né? Temos nos resolvido muito bem, temos nos dado muito bem, certificações tanto da ONU Mulheres, do Prêmio UEPS Brasil, quanto do Programa Proequidade, que com certeza em 2023 virá com força total. Nós temos sido contemplados com isso por conta dessa nossa união. No ano passado fizemos grandes eventos e esse ano, com certeza, estamos inaugurando da melhor maneira possível. Hoje, vocês serão blindados aqui com o que há de melhor. Eu disse no iniciozinho, aqui, antes da gente abrir, que não tem coisa melhor do que você começar o Dia Internacional da Mulher com um evento como esse, que a gente vai falar da questão da síndrome da impostora, né? Que muitas mulheres e até homens têm, e a gente vai falar com uma mulher de sucesso, uma mulher que já enfrentou, que não é assim, eu virei uma mulher de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, uma mulher que já enfrentou uma série de questões, uma série de lutas, de provações, e tem conseguido enfrentar e dar conta de tudo isso, e está dando certo, né, Sônia? Está dando certo. Algo me diz que essa dupla aqui vai se encontrar outras tantas vezes, e algo me diz que essas mulheres e homens que estão aqui hoje assistindo esse evento vão ter uma virada de chave com o que vão ouvir aqui hoje. Então, bom evento a todas e todos. Passo a palavra para Gabriela. Obrigada, Raquel. Bom dia a todas e todos. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. É uma honra estar apresentando esse painel. Fiquei muito feliz de ter sido convidada e espero que vocês aproveitem o material que eu preparei para vocês aqui. Então, como a Raquel já adiantou, vamos ver se eu consigo passar o slide aqui. Na verdade, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o fenômeno da impostura, e eu trouxe como fenômeno da impostura, vocês vão ver por quê. Ele é conhecido como síndrome do impostor, mas, na verdade, ele não é uma doença detectada, digamos, reconhecida pela OMS, e por isso ele se trata mais de um fenômeno psicológico, e por isso vamos chamá-lo de fenômeno hoje. E como é que ele surgiu? Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho estruturada para vocês entenderem de onde ele surgiu, como ele se manifesta
e espero que vocês possam sair com algumas dicas do que fazer se vocês detectarem que podem ter, ou alguém que vocês conhecem podem ter também esse tipo de fenômeno e situação psicológica. Então, esse termo, ele apareceu inicialmente em 1978, então vejam que não faz tanto tempo assim. Duas psicólogas, a Suzane Imes e a Pauline Rosiclance, que eu, inclusive, ressaltei aqui o nome da Pauline, porque ela que tem feito um trabalho, desde então, bastante robusto a respeito deste fenômeno, elas publicaram um artigo através do trabalho que elas fizeram com mais de 150 mulheres que, curiosamente, não se sentiam aptas às posições que ocupavam, e elas davam o crédito desse seu sucesso à sorte, a estar no lugar certo, no momento certo, que é o timing, e a superestimação das suas capacidades, que elas não acreditavam que tinham. Então, a Suzane e a Pauline, em 1978, publicaram esse artigo com os achados dessa pesquisa, e surgiu aí o fenômeno do impostor. Como a Raquel já mencionou, não se trata exclusivamente de um fenômeno que acomete somente as mulheres, tá? Nós precisamos acreditá-lo também aqui. Há homens que se sentem nesta condição, mas as mulheres acabam se identificando mais com o tema e por isso acaba sendo mais associado ao feminino, mas na verdade ele acomete a ambos, mulheres e homens. E para quem tiver curiosidade, ele pode ser medido, de certa maneira. Há um teste gratuito na internet, no site da Pauline, em português, onde você pode verificar se você tem o que acaba causando este tipo de fenômeno. E aí, então, o que é o fenômeno? É um padrão psicológico no qual duvidamos das nossas habilidades, talentos e até realizações, criando um medo persistente de sermos expostos a qualquer momento como impostores. Então, lembra que eu falei? Não é uma doença, não é uma síndrome, mas é um padrão psicológico, e por isso nós chamamos de fenômeno do impostor ou fenômeno da impostora. Então, é o duvidar das nossas habilidades, dos nossos talentos e até das nossas realizações, do que já fizemos e de como chegamos aqui. E eu vou avançar um pouquinho e trazer isso para vocês um pouco melhor. Vejam que eu trago aqui uns poucos dados de uma pesquisa que foi feita durante a pandemia pelo Discovery Channel. Uma pesquisa bastante robusta, tem as pessoas com essa síndrome, com este fenômeno da impostora. É um sentimento de alcançar as expectativas dos outros ou as suas próprias, e a frase é: eu não mereço estar aqui. Essas pessoas que passam por este fenômeno, elas se sentem superestimadas. Vejam que eu trago alguns dados aqui, essa pesquisa foi feita com aproximadamente 1.300 mulheres, tá? Quase metade delas, 46% dessas mulheres, acreditam que os outros consideram que elas são mais competentes do que elas realmente são. Então, percebam que há essa questão de superestimação dos outros em relação a elas. A grande maioria, quase 60% dessas mulheres, tem medo de não corresponder às expectativas dos outros. Medo de não corresponder às expectativas dos outros. E quase 60% delas têm medo de não parecerem confiantes no que fazem. Então, vejam que são números que dizem muito sobre a condição dessas mulheres no ambiente, e aqui não é somente trabalho, né? Trabalho e vida pessoal. Então, vejam que os números demonstram que ainda estamos bastante aquém de onde poderíamos estar. E aí, nós percebemos também, porque muitas pessoas acreditam que
executivas ou mulheres que estão em altos postos de liderança, elas nunca seriam acometidas por este tipo de fenômeno, e isso não se revelou verdade. Este estudo aqui da consultoria KPMG, que foi feito em 2020, através do relatório Women's Leadership, ele mostrou que isso não acontece. 75% das executivas sofrem dessa síndrome. Elas também acreditam que elas estão aquém das expectativas dos outros e estão aquém do que os outros veem nelas naquele momento. Quase a totalidade, 81% dessas mulheres altas executivas entrevistadas acreditam que os homens não passam por isso. Então fica claro que este tipo de fenômeno, ele não distingue hierarquia, não distingue classe social, não distingue condições, não distingue competências. Ela, na verdade, ela acomete a todas nós mais do que os homens. E aí, como essas mulheres atribuem, quais são essas justificativas que elas atribuem para o sucesso? Lembra que eu falei lá atrás? O acaso. Então, eu estava no momento certo, na hora certa, que é o timing. Eu tive a sorte, eu tive o privilégio de estar aqui, ou até eu conheço alguém que acabou me indicando para alguma coisa que fez com que eu desse o pontapé inicial nessa minha carreira de sucesso. E esse número se manifesta em 72% das mulheres que foram entrevistadas nessa pesquisa. Então, vejam que o acaso é uma condição a qual nós, mulheres, damos muita importância para justificar o porquê estamos em algum lugar ou não. E a outra coisa, o outro fator também, é o esforço. As mulheres dizem que elas se prepararam mais do que o normal, se dedicaram mais do que o esperado e abdicaram de coisas para estar nesse lugar. Então, as nossas próprias habilidades inatas, aquelas que nasceram conosco, aquelas que nós desenvolvemos ao longo da vida, não são o principal fator para o nosso sucesso ou o nosso momento, ou onde nós chegamos. Não, o acaso e o nosso esforço são os que nos trouxeram até aqui. E aí tem a contrapartida, né? O outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Se eu fracasso, a culpa é minha. Essa pesquisa mostrou que quase 70% das mulheres acreditam que se fracassaram é porque não se dedicaram o suficiente. E 53% das mulheres, vejam que é mais do que a metade, se lembram mais do que as críticas do que os elogios. Então, nós não acreditamos o fracasso a condições, também não vemos o fracasso de uma forma que faz parte do desenvolvimento da vida, dos acontecimentos, mas nós atribuímos isso como parte da nossa culpa, pela nossa responsabilidade de não ter feito um maior esforço dentro daquele acaso que nos foi oferecido. Então, se nós estávamos numa situação de sucesso e nós perdemos esse sucesso, é porque não fizemos o esforço que era exigido naquele momento. Então, isso nos gera culpa. E não sou eu, a Gabriela, que estou trazendo isso para vocês. É a voz, eu estou aqui representando a voz das mulheres que foram entrevistadas nessa pesquisa, como eu falei, quase 1.300 mulheres, durante e depois da pandemia. Então, estes números dizem muito da nossa realidade. E aí, então, quais são as causas de por que estamos nesta situação? Como é que a gente chegou até aqui? A revista Science, em 2017, publicou um artigo bem interessante, que dizia que crianças de 4 ou 5 anos não atribuem figuras de referência
a nenhum dos dois gêneros, feminino ou masculino. Eles não atribuem o talento como sendo inato para alguém, as figuras de referência não vêm até os 4, 5 anos. Isso já muda drasticamente a partir dos 6 ou 7 anos. E a partir dos 6 ou 7 anos, pensem que as crianças começam os processos de alfabetização, leitura, exposição a outro tipo de mídias. Então, tem alguma chave, a partir dos 5 para os 6 anos, que começa a ser viradas. E aí, isso foi reforçado com outros estudos que mostram que, por exemplo, as meninas, nessa faixa de 5 para 6 anos, elas acabam sendo mais estudiosas e acabam preferindo jogos que trazem maior esforço e não necessariamente a competitividade. E isso mostra e reforça os conhecimentos, as nossas informações de que as conquistas, elas acabam sendo fruto de esforço e não de habilidade. Então, isso depois, vejam que nós estamos falando de primeira infância, 5 para 6 anos, 6 para 7, enfim, aí vai desenvolvendo, mas estamos falando que lá atrás, na nossa infância, é plantada a sementinha da diferença entre o esforço e a habilidade nas meninas e meninos. E aí, não sei se vocês se lembram, em 2018, a Avon fez uma campanha muito, muito bacana, falando sobre elogios que os pais davam aos seus filhos. E isso tem vários vídeos no YouTube, é muito bacana. A campanha se chamava Repense o Elogio. E ela trouxe os elogios que os pais traziam para os meninos e para as meninas. Enquanto os meninos tinham elogios como menino forte, menino guerreiro, menino inteligente, as meninas, elas tinham aqueles elogios como minha princesa, minha boneca, menina linda, menina comportada, menina educada. Então, vejam que hoje nós estamos em 2023, são 5 anos apenas. O nosso discurso, ele ainda está muito aquém de onde nós poderíamos ter chegado neste avanço da sociedade. Então, fica aqui, né, já o gatilho de pensarmos nas causas e como estamos educando ainda hoje os nossos filhos em relação a esses dados que aparecem da pesquisa. E aí, o que isso causa em nós, mulheres? Quando a régua sobe, nós nunca estamos à altura. 87% das mulheres entrevistadas acreditam que se eu fracassei é porque eu não me dediquei. Lembram do esforço? Eu não me dediquei o suficiente. Tem uma outra dinâmica com a qual eu trabalho e que foi trazida aqui também nessa pesquisa do Discovery, que fala que entre mulheres e homens, quando há a candidatura a uma outra posição de emprego, a um cargo mais alto de emprego, 100% das mulheres acreditam que precisam preencher os pré-requisitos da vaga antes de se candidatarem, enquanto que entre os homens esse número fica nos 60%, porque os homens demonstram mais autoconfiança e demonstram talvez uma vontade maior de tomar o risco e entender que se eles fracassaram, está tudo bem, faz parte do aprendizado, mas as mulheres se lembrem que se eu me esforcei e eu não passei, isso me gera culpa e talvez eu não tenha me esforçado o suficiente. Então, talvez isso explique a diferença dos 100% das mulheres para os 60% dos homens. E outra coisa, vejam que esse dado é bem importante, 7% das mulheres, vejam que número pequeno, negociam o primeiro salário quando entram na força de trabalho, enquanto que 57% dos homens negociam esses números. Então, as mulheres, elas já entram nesse jogo com uma tendência de pedir desculpas compulsivamente e estar sempre devendo alguma coisa a alguém. Por quê? Porque somente o esforço é o que vai trazer esse reconhecimento.
E aí, isso é reforçado pela representatividade. Onde estão as nossas mulheres no topo? Essa pesquisa traz os dados aqui que foram levantados pela KPMG em 2020. Vejam que hoje esse número não mudou, nós estamos em 2023, esse número permanece mais ou menos o mesmo. Vejam que as mulheres estão em 60%, vamos olhar daqui de cima, do aprendiz em direção ao conselho, elas representam 60% dos aprendizes, 60% dos estagiários, e aí começa a cair. 43% dos trainees, 39% da supervisão, 31% das posições de gerência, e quando nós chegamos à diretoria, o número cai drasticamente. Já chegamos a 14%, e nos conselhos as mulheres são aproximadamente 11% da representatividade. Então, isso nos mostra alguma coisa. Ainda estamos num número muito, muito baixo. 32% das mulheres que se identificam com o fenômeno do impostor acreditam isso a essa falta de representatividade de mulheres em posições de liderança. Vejam que as mulheres, hoje no Brasil, passam 50%, são praticamente 55% da população, e as mulheres negras são o maior grupo demográfico que nós temos neste país, um território praticamente continental. O Brasil é um país enorme, é uma potência, e mesmo assim, as mulheres negras ainda têm a menor representatividade em cargos de liderança. Nós podemos contar nos dedos das mãos quantas mulheres negras temos aqui em termos de liderança. Então, eu acho que isso fala muito ao meu coração, espero que fale ao coração de vocês, de que ações ainda precisam ser tomadas e que este fórum é um grande movimento para que nós comecemos a equalizar essas informações e em breve tenhamos dados mais igualitários. E vejam que eu vou trazer aqui alguns dados de América Latina, uma pesquisa que foi feita pela Egon Zehnder, é uma das maiores empresas de seleção de executivos do mundo. Essa pesquisa de 2022, e me trouxe dados de América Latina que são alarmantes. Estes dados eles eram diferentes antes da pandemia. Este é o número de CEOs mulheres na América Latina. Na Argentina e no México, em 2022, claro, empresas com rendimentos maiores do que 500 milhões de euros ao ano, mas mesmo assim, vejam que números alarmantes. Na Argentina e no México não tínhamos no ano passado nenhuma mulher CEO, nenhuma mulher CEO. Nós temos um pouquinho mais de representatividade nos cargos de CFOs, né, que são as mulheres em condições financeiras, mas mesmo assim não tínhamos em 2022 nenhuma. A Colômbia é um país que despontou e que está crescendo bastante, então, mesmo assim, o número é de 6%, já é um pouco mais significativo, e o Brasil estava na marca dos 3,8% de mulheres em relação aos 96% de homens CEOs dessas grandes empresas. Então, vamos combinar, tem coisas que ainda precisam mudar, precisamos mudar essa chave rapidamente. Isso, naturalmente, eu não tenho como fugir de pandemia. Não, infelizmente, neste momento, estamos em 2023, a pandemia terminou, teoricamente, em 2021, mas nós demos vários passos atrás durante a pandemia. A economia do cuidado nunca ficou tão evidente. As mulheres reforçaram, tiveram um reforço, tiveram esse inchaço dessa jornada tripla, que é o trabalho formal, o trabalho doméstico e, nos casos em que elas cuidam de terceiros ou de seus filhos, sejam outros parentes, também faz parte dessa jornada. Também não sou eu que estou dizendo, o IBGE trouxe que as mulheres estão dedicadas 73% mais tempo às tarefas domésticas do que os homens. E isso representa 18 horas semanais de trabalho a mais do que os homens. Então, some a isso a nossa jornada de 40 a 44 horas semanais formais, mais 18 horas semanais. Naturalmente, a grande maioria das mulheres
estão ainda lidando com processos de esgotamento. E na pandemia, aí aparece que isso foi reforçado, as mulheres assumiram 70% dessa carga dos filhos, limpeza de casa e preparo de refeições. Então, quanto nós, como sociedade, já avançamos desde aqueles dados que eu trouxe aqui para vocês. E, naturalmente, isso não podia ser diferente, temos aí a nossa impostora neste cenário. Aonde ela surge? Ela surge do coletivo, que é essa ideia de produtividade compulsória, não há representatividade, desigualdades sociais e papéis de gêneros, e, do outro lado, nós temos a contrapartida individual, né? O que cada uma de nós sente, que é a autoimagem, os estereótipos de gênero, lembram a pesquisa que eu falei, repense o seu elogio, menina linda, menina princesa, menino obediente, percepção de inteligência, o menino é inteligente, forte, robusto, guerreiro, etc., as expectativas e o medo de decepcionar com as nossas próprias exigências. Está formada a nossa impostora, é assim que chegamos aqui. E aí, quais são os principais sinais para os quais devemos ficar atentos? Então, a busca pela perfeição, todos estes sinais, eles acabam sendo, como eu falei lá no comecinho, o site da Pauline Rose Clance tem o teste para fazer, e todos eles acabam sendo evidenciados e trazidos de uma maneira um pouco mais robusta e mais detalhada. Mas os principais sinais são a busca pela perfeição, então, mulheres que se colocam cada vez objetivos mais inatingíveis e muita sensibilidade a críticas, então nós somos críticas conosco e nos atingimos pela crítica dos demais para conosco, então vamos colocando cada vez objetivos mais altos. A ultradedicação, lembra, lá atrás eu falei do esforço, 80% das mulheres se sentem mal se não dão o seu melhor. Se não dão o seu melhor. E aí, quais são as consequências? Paralisação, procrastinação e o medo de ser descobertas no final como consequência de tudo isso. Quase 45% das mulheres que foram entrevistadas nessa pesquisa, elas dizem que acabam deixando as coisas para a última hora. Por quê? Porque essas características têm muito a ver também com as nossas exigências e com uma busca pelo perfeccionismo, os objetivos cada vez mais inatingíveis, aquilo que é impossível, nenhuma de nós é supermulher, então são objetivos realmente inatingíveis, e esta busca pela perfeição e esta vontade de ir sempre além, de dar cada vez mais, acaba nos levando a fazer as coisas em cima da hora, em um esgotamento. E por conta disso, acabamos em um isolamento. Então, este isolamento nos leva a evitar o feedback. Lembra que eu mostrei aqui em cima, busca pela perfeição? Nós temos a nossa própria autocrítica e nós temos medo das críticas dos demais. Então, nós não nos expomos, não queremos decepcionar os demais. Vejam que 85% das mulheres dizem que não quer decepcionar os demais. Eu já falei para vocês que surge essa necessidade de não querer decepcionar os outros, as expectativas dos outros sobre nós. Isso nos leva ao isolamento pessoal e profissional, e quanto mais alto o nosso nível hierárquico, mais isoladas nos sentimos. Talvez, inclusive, devido à falta de representatividade e à falta de ter com quem compartilhar todos esses pensamentos e sentimentos que são negativos, que nos deixam com mais culpa ainda, porque talvez não devêssemos sentir o que sentimos. Então, está aí também uma outra dica do que pensarmos e como podemos mudar. Mas, trazendo todo esse panorama, o que nós podemos fazer se identificamos que temos este tipo de comportamento, este tipo de padrão psicológico, ou alguém que está conosco tem este padrão psicológico? E aí, eu trouxe os dados desta consultora americana, se chama Greta Thomas. Ela tem um vídeo muito interessante na internet também, que se chama Como Gerenciar o Seu Crítico Interno. Ela diz que todos nós temos a figura do nosso ela chama do DJ do mal. O DJ do mal é aquela figurinha que está aqui na nossa cabeça, o tempo todo nos trazendo
certas mensagens. E eu acredito que algumas pessoas se relacionem com o que eu estou dizendo. Alguns talvez chamem de superego, alguns chamam do DJ do mal, outros chamam com outros nomes, mas é isso, é o nosso crítico interno. Ele vai estar sempre presente, e ele não é ruim, ele está aqui para nos trazer reflexões. Mas, lembrem-se, pensamentos não são fatos. Então, pare de ouvir esse seu DJ do mal no momento em que ele te paralisa, no momento em que ele te impede de ir além. E confronte os seus pensamentos regularmente. E para isso, nós temos que sair do piloto automático. Não há mudança de padrão psicológico se você não sai do piloto automático. Eu sei que muitos e muitas aqui devem estar, talvez, cansados de ouvir esse tipo de frase, mas, infelizmente, se você não para se manter consciente e no momento presente, com uma certa regularidade e frequência, você não consegue perceber os seus padrões psicológicos e mentais. Então, é algo que eu vejo mais como não um repeteco, mas como um lembrete. O que você está fazendo da sua vida? Procure dar esse tempo, esses momentos. E aí eu vou trazer 3 ações relativamente simples para que vocês possam caminhar daqui para frente, quem sentir que tem este momento. Então, a primeira dica, a primeira sugestão. Talvez pareça muito, tá? Mas faça checagens regulares, pelo menos no começo, 4 vezes ao dia. É muito? É bastante? Mas faça essas checagens 4 vezes ao dia. Coloca um alarme no celular, a gente já não vive sem o celular, então coloca um alarme no celular. Vá ao banheiro. Peça para uma amiga sua te chamar, faça alguma coisa que te chame para esta realidade, para esta presença, para esta tomada de consciência 4 vezes ao dia, pelo menos, tá? E aí, respire, de preferência profundamente algumas vezes, e respire, não é balela, e sinta o seu corpo. O seu corpo, ele tem muito a dizer para você. Ele vai te trazer todas as respostas. Você vai sentir aonde dói, aonde estão as pressões, o que você está sentindo naquele momento. E você pode se fazer essas perguntas que eu estou trazendo aqui para você. Estou paralisada dentro da minha cabeça agora? Para mim, essa frase, ela se traduz como: estou no meu piloto automático ou estou consciente do que eu estou fazendo agora? Sim ou não? Isso é muito importante. Estou no meu piloto automático? Sim ou não? O segundo é, o meu DJ, aqui está como diabólico, o meu DJ do mal, ele está no controle agora? E se sim, qual é a evidência para esses pensamentos? Então, quando a gente diz que quando esse superego, esse DJ do mal está aqui falando conosco, ele traz frases como: você não vai conseguir, você está atrasada, você não vai chegar lá. Perceba quais são esses sentimentos que você tem naquilo que você está fazendo. Quanto mais você tiver essa consciência, eu gosto muito e acredito muito no anotar as nossas percepções. Cada um vai usar de uma maneira diferente. Eu anoto, porque quando nós anotamos, nós começamos a perceber padrões de comportamento. E isso vai ser importante e fundamental aqui, para perceber padrões e gatilhos. Quando nós detectamos quais são os gatilhos que nos levam a alguma situação, nós temos as ferramentas, ou conseguimos as ferramentas para combatê-los. E aí a gente vai sair daquele ciclo do esforço e dessa ultra dedicação de sempre querer ir além. Então, anote, em algum momento você vai perceber que isso se torna automático. O segundo jogue o jogo do nome. E o jogo do nome, qual é? Ele também é esse seu DJ do mal falando com você. Ele sempre está falando com você: fulana, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai alcançar esse resultado? Você é incapaz. Como é que você vai conseguir terminar isso a tempo? Então, por exemplo, eu diria, olhando para o espelho, de preferência:
Gabriela, você não vai conseguir terminar isso a tempo. Gabriela, você não vai ser bem-sucedida nessa palestra, no webinar. Gabriela, as pessoas não vão te dar crédito pelo que você está falando. Sempre falando com você. Quais são os temas preferidos que aparecem para você? Preste atenção. É a capacidade? É o medo? É a comparação? Anote. Quando você anota isso, os insights vão surgir e você vai identificar de novo, você volta nos gatilhos do item 1. Todas as respostas estão aí com você. Talvez você não consiga identificar isso de maneira tão fácil e rápida, e eu não dispenso a importância de uma ajuda terapêutica, psicológica, aquilo que faz bem para você, não abra mão, nunca. Porque isso é o que vai manter o seu equilíbrio e vai permitir com que você saia deste padrão de comportamento. E, finalmente, a minha terceira dica é: deixe de remoer o passado. Não é fácil, não é fácil. Eu entendo que muitas pessoas têm histórias aqui de muita superação, mas remoer é diferente de fazer as pazes. Então, substitua o remoer o passado com o fazer as pazes e use o pensamento baseado em fatos e solução de problemas, através de perguntas construtivas. Primeiro, um fato. Você está aqui hoje, você chegou aqui hoje de alguma maneira, você está respirando, você está vivo ou viva, você está em plena condição, talvez de saúde, você está em plena cognição para participar deste webinário. Então, primeiro, isso é um fato. E, em seguida, faça essas perguntas construtivas. Gabriela, o que mais você poderia ter feito para que essa situação não tivesse terminado dessa maneira? Como você poderia ter resolvido isso? Ou como você poderia ter se preparado melhor para fazer a apresentação e que não tivesse sido um fiasco? Ou que você tivesse tido um resultado melhor, o resultado que você esperava alcançar? Essas são perguntas que vão construir a sua evolução e o seu desenvolvimento para uma próxima etapa, porque esses acontecimentos, eles vão se repetir, e você já vai estar melhor preparada, sem remoer o que aconteceu, mas sim fazendo as pazes e entendendo qual seria a sua ação diferente. Finalmente, ressignificar essas emoções de culpa por compaixão, porque, primeiro, temos que combater essa busca pela perfeição, porque errar é humano. Então, vejam, lembrem lá que eu falei dos homens se candidatando a 60%, as vagas com 60% das competências, habilidades, e nós, mulheres, no 100%. Pensa que eu trabalhei muito tempo com RH e seleção, o profissional ideal, ele não existe, gente. As vagas são idealizadas para aquelas coisas que nós, recrutadores, precisamos, mas esse perfil ideal, é raro ele existir. Então, por que os homens com 60% se candidatam e as mulheres somente com 100%? Deixa aí para vocês. E o segundo vamos combater o isolamento mostrando a nossa vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, ela gera conexões, e essas conexões são as que vão nos ajudar a sair deste ciclo. Muitas vezes nós nos sentimos, talvez pelo próprio meio onde estamos, ela nos mostra a falta de conexão. Nós temos que entender que nós estamos numa cultura, num padrão de evolução que talvez seja mais voltado para o masculino, casos de racismo, casos de misoginia, mas nós podemos procurar pessoas como nós para nos ajudarem e também podemos procurar algum tipo de apoio externo para nos dar essa força que precisamos para seguir adiante. Então, não abram mão desse tipo de suporte, de ajuda, porque isso é extremamente importante e significativo. Eu espero que essas dicas que eu trouxe ajudem vocês e estou aqui à disposição. Vou deixar a palavra com a Sônia, que é uma super profissional, uma pessoa maravilhosa, e abriremos para perguntas depois. Muito obrigada.
Oi, estava mudo. Que difícil pegar essa bola aqui depois da Gabriela, hein? Olha só, é maravilhoso, muito, aprendi demais aqui. Bom dia a todos e a todas, que prazer estar aqui neste fórum, nesse encontro, nesse dia, e a convite de uma pessoa tão querida como a Raquel, né? Raquel, que é uma pioneira aí, eu lembro quando foi criado o Fórum de Equidade e Diversidade, de forma pioneira, né? Essas questões estavam começando a ser discutidas, e eu lembro muito claramente, então, antes de mais nada, Raquel, gratidão aí pela tua história, pela tua generosidade, pela mulher que você é. E queria dizer que eu estou muito feliz em estar nesse fórum, né? Eu tenho aí uma carreira executiva de mais de 20 anos, fui diretora da Bolsa, meu último ciclo, 10 anos como diretora da Bolsa, mas também passei por Itaú, Febraban. Na Febraban a gente teve muito contato ali com entidades do mercado, então gosto muito desse ambiente, estou muito feliz de estar aqui, estou assim, impressionada, né? No bom sentido, com a quantidade de participantes, eu acho que isso é uma coisa a registrar, né? Não é simples. Um dia com tanta concorrência de eventos, e a gente tem tanta gente bacana aqui, eu estou vendo o chat acompanhando, o pessoal está interagindo, enfim, só boa notícia, e para mim, hoje eu falei, né, dessa jornada executiva, hoje eu me dedico a conselhos de administração, comitês de sustentabilidade, é essa a minha especialidade, então, muito bacana, estou muito feliz. E o que eu vou trazer aqui para vocês, a partir de, né, também tantas reflexões que a Gabriela trouxe, é um pouco da minha jornada, da minha experiência com essa temática da mulher, da questão da diversidade, dos vieses inconscientes. Eu queria começar... Eu vou compartilhar uma tela que eu acabei preparando agora, enquanto a gente estava conversando, porque ela foi o tema do meu post hoje nas redes sociais, para dar um pouco do contexto, acho que vocês estão vendo, né? Eu postei aqui a capa da revista Realidade de 1967. Quem é mais novinha não sabe, mas essa foi uma revista icônica no Brasil, da Editora Abril, e eu comprei há muito tempo, a Editora Abril publicou um facsímile dessa revista, né? Porque foi uma edição dedicada a mulheres, em 1967, e ficou proibida de circular porque ela estava sendo considerada obscena. Olha só, gente, assim, né? Eu estou olhando para o lado aqui, que é outro computador, né? As chamadas, né? Primeiro, a edição chamava Mulher Brasileira Hoje. Então, Confissões de uma Moça Livre, eu me orgulho de ser mãe solteira, porque a mulher é superior, e aí alguns highlights que tinham, né? As mulheres falando de sexo sem casamento, infidelidade, prostituição e até aborto, né? Então, o até mostrava o arrojo de falar de aborto, né? Aos 24 anos, a atriz Ítala Nandi desafiava os homens, devemos ser independentes a qualquer custo. Ter um filho sem marido era um estigma naqueles tempos, né? Aí tinha uma matéria de uma moça que teve, né, que contou que se diz feliz com a sua opção naquele momento, e um dos motivos principais dessa revista ter sido proibida foi que ela trazia ali fotos de um parto, né? Então, eles colocam aqui, a cena singela de um parto à luz de vela escandalizou o cardeal, que ligou para reclamar com o governador, que ligou para reclamar com não sei quem, e aí a revista e aí também foi proibida de circular, depois ela foi liberada, mas naquele momento não. E também 3 mulheres desquitadas, né? Divórcio começava a ser falado naquela época, contaram sua história e como uma delas desafiou a lei. Então, assim, eu trouxe aqui mais para um pano de fundo, né? Quando a gente hoje está falando, comemorando, ou debatendo, ou refletindo sobre o Dia Internacional da Mulher, e eu, nos meus posts também, eu falei, a gente precisa ainda de um dia ou não precisa de um dia? Eu digo que sim e que não, né? Eu digo que não porque a gente não deveria precisar de um dia, mas sim porque a gente ainda precisa, como está fazendo aqui hoje, né, refletir. Alguém postou aqui no chat, e eu também refleti isso, quer dizer, recordes de feminicídios, né? Enfim, a gente tem aí uma situação ainda muito, muito delicada em relação a gênero para tratar, e como a Gabriela disse, pandemia foi, assim, piorou o que já era ruim, né? Tem um dado de um relatório do World Economic Forum, do Gender Gap, que mostra que, assim, a pandemia atrasou em uma geração o tempo para fechar a igualdade de gênero, né? O gap de gêneros.
vejam só, cadê a minha anotação aqui? Eram de 99,5 anos, que já é uma loucura, e foi para 135,6 anos, ou seja, um século é a previsão para a gente conseguir fechar esse gap, principalmente financeiro, essa análise trazia, de igualdade de gênero. Então, assim, tem luta boa pela frente ainda, e aí eu quero compartilhar com vocês 3 histórias aí da minha jornada, que me vi lidando com essas situações que a Gabriela trouxe, mas uma primeira coisa que eu acho interessante, né, como eu falei para vocês, mais de 20 anos como executiva, acabei, né, assumindo posições de destaque, no mercado financeiro de capitais, que em geral é muito masculino, né, e às vezes vinha essa pergunta, eu falava, Sônia, como é? Você sofreu muita discriminação? Eu falava, eu não sei, eu trabalhei e fui indo. Essa sempre foi a minha resposta, sei lá, há 15 anos, e era verdade. Assim, se tinha acontecido, eu não tinha visto muito. Até o momento que eu comecei a prestar atenção, porque a pergunta era tão recorrente que eu falei, e eu sempre estive envolvida nessas discussões de diversidade, eu falei, deixa eu pensar e deixa eu prestar atenção se isso de fato acontece ou não, né? E aí o primeiro fato que eu relato no meu livro aqui, né, eu publiquei um livro, Vivi para Ver, o nome do livro, hashtag Vivi para Ver, que conta a minha história aí nesses 20 anos, e eu relato uma história de uma das empresas em que eu estava numa reunião, eu e o meu gerente, homem, e a reunião era com um vice-presidente, ou seja, só nós 3. Vice-presidente ótimo, super me admirava, e eu admirava ele, enfim. E a reunião era sobre um tema bem difícil, sabe? Bem complexo, que tinha uma série de variáveis financeiras. Ele passou a reunião inteira olhando para o meu gerente e não olhou para mim. Ele não se dirigia, o olhar não vinha em mim. Teve um momento que eu parei para... Sabe quando você para observar a reunião? Eu falo, eu não estou entendendo, não estou acreditando. Foi muito forte aquilo. Quando acabou a reunião, eu falei, vai ver que é impressão minha, né? Essas coisas que a gente sempre minimiza ali, né? Vai ver que é impressão minha. Aí eu perguntei para o meu gerente, né? Eu falei, você reparou ou foi impressão minha? Ele estava super constrangido, ele falou, Sônia, é verdade. Ele olhou para mim o tempo todo. Então, como é que eu avalio isso? De novo, era uma pessoa que eu tinha uma ótima relação, né? Num momento crítico de uma tomada de decisão importante, ele dirigiu o olhar para onde ele vê, ele inconscientemente, Gabriela é a dona da matéria aqui, psicanalista, mas assim, inconscientemente, o poder estava no masculino. O poder de ajudá-lo a resolver aquela situação crítica não estava em mim, que tinha, né, o cargo hierárquico, mas estava nele. E o cargo também, gente, né, não é isso que define, mas... E ele estava ali, o poder de decisão estava no masculino, não estava em mim. Inconsciente, né? Então, esse tipo de coisa eu comecei a perceber e comecei a registrar. Essa coisa que a Gabriela trouxe do registrar é tão importante, né? Porque a gente, ao registrar, dá uma certa perenidade a algo que alguém lendo olha e fala, nossa, eu já passei por isso, puxa vida, aquilo acontece mesmo. Então, esse é um primeiro fato. Um segundo fato que eu queria contar, que eu também relato no livro, me marcou muito. Eu geria ali nessa empresa áreas e também um instituto. E eu tinha uma funcionária maravilhosa, uma negra, linda, super orgulhosa das suas origens afro. E um dia ela chegou para mim, no fim de uma reunião, ela me puxou de lado e falou, Sônia, como é ser uma mulher poderosa no mercado financeiro com esses cachos? Eu parei, olhei para ela e falei, ué, são os meus cabelos. Eu sempre usei os meus cabelos como eles são, e isso nunca foi para mim um fator nem de pensar, sabe assim? Ele está arrumado, ele não está arrumado? Poxa, meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Mas para ela, o cabelo dela, afro, quantas vezes deve ter sido fator de discriminação e de se sentir menor, né? Talvez, é claro que aí a questão da raça e toda a discriminação que a gente tem, e com a mulher negra mais ainda, né? Então, aquilo me marcou de uma tal forma e me trouxe também, assim, a importância do lugar que a gente ocupa, né? Independente de cargo, de novo. Naquele momento, eu fui para ela um símbolo de uma possibilidade.
um símbolo de que sim, é possível ser mulher, usar o seu cabelo do jeito que você quer, seja em que ambiente for, inclusive num ambiente predominantemente masculino, né? Então, essa é uma segunda história que me marca também. E a terceira história, que vai muito na linha do fenômeno da impostora, que a Gabriela brilhantemente trouxe, eu passei por isso, e agora é que eu tenho nominado, para ser sincera, né? Em 2016, na verdade, em 2015, a ONU, eu trabalho muito aí com a ONU, com as questões de sustentabilidade, ela lançou um reconhecimento, que ela iria reconhecer pessoas no mundo, 10 pessoas no mundo, que trabalhavam que mais trabalhavam pelo avanço dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, trabalhando, eu era diretora da Bolsa nessa época, uma funcionária minha, Luísa, virou para mim e falou, Sônia, você tem que se inscrever. Falei, Luísa, eu não, como assim? Por que eu vou me inscrever? Não, você tem que se inscrever, você trabalha com os ODMs, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, desde sempre, com os ODS, trabalha... Aí eu falei, bom, deixa eu levar para o meu CEO, e eu sugeri que ele se inscrevesse. E aí, não acho que ali eu me senti menor, eu acho que ali foi uma deferência, porque ele também era uma pessoa que trabalhava muito para essa agenda, e ele estruturou essa agenda na Bolsa, Ademir Pinto, e eu sugeri que ele se inscrevesse. E ele falou, não, é você que tem que se inscrever. Eu confesso para vocês que eu resisti, e qual era o meu sentimento e meu pensamento naquele momento? Tenho muito ainda o que fazer. Preciso aprender muito. Quero ver quem a ONU vai premiar para que eu possa me inspirar e, quem sabe, no ano que vem eu me inscreva. Foi esse o meu raciocínio. Mas eu me inscrevi, porque a Luísa me inspirou, porque o meu chefe me indicou. E eu fui reconhecida. 800 inscrições, mais de 800 inscrições no mundo todo, 10 pessoas no mundo foram escolhidas com esse título, que é SDG Pioneer, que é pioneira para os Objetivos Sustentáveis da ONU, que é uma deferência que eu carrego com muito orgulho, mas com muita responsabilidade também. A ONU passou, a partir daí, a reconhecer 10 pessoas no mundo, é o Pacto Global da ONU, e eu, então, tenho esse carinho imenso por esse título, que, a princípio, eu não pensei que eu era capaz, ou que eu não deveria, ou que eu não... Enfim, tudo isso que a Gabriela colocou. Então, é interessante, né? Esse dado do 60%, o homem se inscreve com 60% e a mulher com 100%, é isso mesmo, né? Falar, não, acho que eu ainda não. Então, vivi isso e trabalho, acho que diariamente, para que essas coisas não sejam tão limitantes, né? Que não apareçam tanto. E aí, já indo para o meu fim aqui, para a gente poder papear, 2 mensagens finais, quer dizer, como é que a gente lida com isso? Eu acho que aí as dicas da Gabriela já foram tão bacanas, né, e tão práticas, e uma delas que eu puxo é isso, né, a rede de apoio, é a gente compartilhar, fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né, compartilhar, porque aí eu me escuto, aí eu falo, eu não estou sozinha, eu não sou doida, né, essas coisas acontecem. Então, eu acho que essa rede de apoio, né, de compartilhar, ajuda demais, né? A tal da sororidade, né? Essa é uma palavra que vem do latim, né? Soror, que quer dizer irmãs, irmandade. Acho que o companheirismo, a empatia, né? Eu adoro essa palavra, esse sentimento de você conseguir se colocar no lugar do outro e apoiá-lo, né? Só acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Os grupos de WhatsApp aí que proliferam a cada dia, e eu acho que aí a gente tem que também ponderar um pouco o quanto a gente interage, o quanto eu posso, eu devo, mas, enfim, de forma geral, é muito bacana poder contar. E eu vou terminar com uma frase, gosto muito de frases, que, para mim, resume muito o dia de hoje. Eu vou compartilhar a tela de novo para ler essa frase para vocês, e aí, com isso, eu vou encerrar. Essa frase da ONU aqui: igualdade de gênero não significa que mulheres e homens se tornarão iguais, mas que os direitos, responsabilidades e oportunidades de mulheres e homens não dependerão de nascerem homens ou mulheres. Essa frase me inspira muito, porque eu acho que é disso que a gente está falando. A gente ainda está falando de diversidade, equidade, inclusão, igualdade, mas eu espero que um dia, profundamente, a gente não precise mais falar. Eu vou deixar aqui meu Instagram para vocês, porque eu acho que a gente hoje está criando uma rede tão potente e que a gente possa continuar com ela aí muito forte. Então, é isso, essa era a minha mensagem. Super obrigada pelo carinho de me ouvirem. E eu devolvo para a Raquel, acho que é isso. Sônia,
Gabriela, eu acho que eu acertei na mosca nas minhas publicações de hoje de manhã, nas minhas redes sociais, quando eu felicitei as mulheres pelo dia de hoje e convidei para assistirem esse evento, dizendo para começarem bem o dia da melhor maneira possível, assistindo esse evento, porque realmente foi maravilhoso. Eu acho que a gente marcou o grande gol. Eu acho que quem está aqui, a gente agora está com 337 pessoas. Eu acho que por um dia com tantos eventos, né, um dia tão concorrido, a gente já teve com mais pessoas aqui. Teve horas que eu vi 346, 47, me parece, e com certeza as pessoas estão amando. Eu estou vendo o chat que não para. A gente vai abrir para perguntas agora, já tem várias, a Patrícia está fazendo essa função de acompanhar e vai junto com o nosso querido Eduardo, que está aqui nos comandos em ação. Mas nós acertamos o Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão. Nós estamos aqui com 9 entidades hoje. Acho que a gente acertou na mosca, e foi só uma reunião muito interessante. A gente fez uma única reunião para definir o tema e a conversa fluiu de uma tal maneira. Vamos falar desse tema? Vamos. Mas a gente tem que trazer um exemplo de uma mulher que venceu, que está... Vamos trazer a Gabi? Vamos trazer a Sônia? Vamos confirmando, e a gente conversando e falando, e de repente a gente está aqui com esse evento de super sucesso, que eu estou vendo aqui as falas das pessoas dizendo que deu clique. Então, com certeza, a gente acertou, e foi o primeiro dos eventos do Fórum desse ano, e já foi o nosso golaço. Muitíssimo obrigada mesmo, em nome do Fórum de Equidade, em nome da ABRAP. Muitíssimo obrigada, Gabriela. Muitíssimo obrigada, Sônia. Vamos abrir agora para as perguntas, porque o povo está ávido aí para saber. Passar para a Paty, para o Eduardo, e depois nós vamos ter as palavras dos representantes das entidades aqui, que fazem parte do fórum, que participaram desse evento, no caso. Paty, Dudu. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Antes, eu vou pedir à Patrícia que ela conduza, porque eu estou com uma gripe aqui, as mensagens maiores eu não ia conseguir ler por conta da tosse. Só queria fazer um agradecimento a funcionários e participantes e pessoas vinculadas a Previ, Eletros, Previndos, Serpros, Usiminas, Firjan, Capital Prev, Cesan, Funcef, Petros e Metros, que mandaram mensagens, saudações a gente aqui no chat, tá? Patrícia, eu vou pedir realmente para você conduzir, porque eu vou mais atrapalhar do que ajudar hoje aqui. Queria só dar um bom dia a todas. Foi excelente. Foram excelentes apresentações. É só falar das entidades que fizeram parte desse evento: são Eletros, Funcef, Funzam, Petros, Infraprev, Previ, Previndos, Real Grandeza e Serpros, e com o apoio fundamental da ABRAP. Vamos lá, Paty. Microfone fechado. Olha o juiz dando veredito com o microfone fechado, as pessoas em pânico. Vai lá, Paty. Estão me ouvindo agora? Tá, o microfone estava desabilitado aqui, perdão. Sem problemas, Dudu, a gente sempre costuma fazer esse bate-bola, né? Mas hoje eu levo sem problemas. A gente teve, na verdade, muitos comentários, né? Muitos elogios
a palestra da Gabriela, né? Inclusive, tem um elogio aqui, do Marco Antônio Garcia, né? Parabéns, Gabriela. E ele disse que as dicas foram anotadas e compartilhadas com a família. Então, isso é bem legal, porque os homens também estão aqui presentes e ouvindo, né? Essa palestra que foi tão importante. E eu gostaria de ler um comentário que foi o da Camila Barbosa, porque o comentário dela foi muito elogiado por outras pessoas, né? E ele gerou uma discussão, né? Eu vou ler aqui para vocês. Resumidamente, sobre o encarreiramento feminino e jornada tripla, acho que nós, como fundos de pensão, temos mais um ponto a pensar, que é a queda da taxa de natalidade e a redução do ingresso de participantes a longo prazo. Com isso, a reflexão sobre a jornada de trabalho precisa ser feita. A criação da jornada de 8 horas e 5 e 6 dias por semana foi feita há anos, em outro momento do universo feminino que já não existe mais. Precisamos nos posicionar a sério sobre o home office e jornadas de trabalho condizentes com a realidade e não com uma realidade que já passou, né? Eu vou ler o comentário da Camila, que fala sobre o comentário da Cláudia, né, que fala sobre o comentário da Camila, e aí eu vou deixar as palestrantes fazerem um comentário sobre a fala dela, tá? Esse é um ponto interessantíssimo, Camila. O mundo mudou e as nossas relações de trabalho ainda são carentes de adaptações. Até acho que a pandemia acelerou alguns aspectos, como o teletrabalho, mas adaptações ainda são importantes. Posso começar a comentar alguma coisa? A Sônia complementa, Sônia? Vamos fazer um bate-bola assim? A gente está se entendendo aqui só no olhar também. Eu trabalhei muito tempo com RH e eu tenho alguns insights que me vêm dessas falas, né? Primeiro, eu acho que sim, as relações de trabalho elas foram estabelecidas há muito tempo. Nós estamos falando da entrada... Eu estava pesquisando hoje de manhã e eu estava trazendo a entrada das mulheres no mercado de trabalho e ele principalmente se dá na Revolução Industrial. Nós estamos falando de 1860, 1920, 1940, por aí. Já faz muito tempo e, ao mesmo tempo, a gente pensa que não evoluímos tanto. Por outro lado, nós temos falta de discussão de alguns tópicos contra outros que vêm nos empurrando para as discussões. Se, por um lado, a questão da maneira como trabalhamos, ela é um ponto de discussão, nós temos a tecnologia que hoje nos empurra a ter outro tipo de reflexão sobre o trabalho. Nós ainda vemos muito questões, vamos colocar assim, uma das nossas convidadas aqui falou uma das pessoas dos comentários falou de home office. Eu tenho um filho que está em idade escolar ainda. Para mim, no home office, de certa maneira, ele foi muito bom. Eu já trabalhava em modelo de home office antes da pandemia, e algumas vezes para o escritório, mas porque eu tinha uma linha de reporte com alguém que não ficava aqui. As pessoas que tinham a linha de reporte com alguém que estava aqui tinham outro tipo de relação de trabalho. Elas sofriam o fato de ter que ir, muitas vezes, todos os dias para o escritório. Eu moro em São Paulo, então vamos pensar na complexidade de trânsito. Eu sei que quem está no Rio de Janeiro também vamos pensar numa complexidade, grande cidade, trânsito, horários de pico, chuvas, um monte de coisa que, com todas essas nossas demandas de uma estrutura de sociedade, ainda dentro de um padrão muito tradicional, orientado para aquele velho modelo de que o homem trabalhava fora de casa e a mulher estava em casa com as crianças, isso não reflete mais a nossa realidade. E eu vejo que hoje nós estamos sendo cada vez mais empurrados pela tecnologia, mas nós humanos
essa é a minha percepção, não somos capazes, como sociedade, de absorver todos esses avanços de maneira tão rápida, inclusive porque temos as diferenças de gerações que nos puxam ou para um lado ou para o outro. Então, eu sempre olhei a minha participação nas corporações como tentar, e é um pouco do que eu trago nessa palestra, é tentar plantar uma semente para que as discussões aconteçam. As mudanças de chave, as mudanças de comportamento de sociedade, elas não vão acontecer tão rápido quanto nós gostaríamos, mas elas podem ter um pé no acelerador, se nós conseguirmos uma massa crítica maior. Então, eu acho que este tipo de evento, que eu espero que não fique apenas restrito ao Dia Internacional da Mulher, que ele realmente traga esse tipo de desafio de reflexão e que esses temas sejam mais trabalhados no dia a dia. Empresas que têm áreas de trabalho, principalmente de tecnologia que caminham mais rápido, estão começando a discutir algumas coisas. E vocês se surpreenderiam de ver que mesmo assim ainda enfrentam muita resistência em relação a coisas que vocês também enfrentam de resistência. Então, são coisas que são inerentes aos seres humanos e não necessariamente ao segmento onde estamos inseridos. Se nós não trouxermos esses temas à discussão, a gente não vai conseguir colocar o pé no acelerador tão rápido. Mas, para isso também, eu volto um pouco naquilo do que eu saí da minha palestra. Nós temos que trazer a reflexão para o nosso cotidiano. E para trazer a reflexão para o cotidiano, a gente precisa parar um pouco e sair do automático. Então, eu deixo um pouco dessa dúvida, porque no dia a dia é muito fácil a gente ter 500 e-mails para ler, é muito fácil ter casa para cuidar, roupa para lavar, comida para fazer, coisas para gerenciar, o trânsito, o filho, não sei o quê. Acabou o dia. Quando você chega no final do dia e você parou para gerenciar isso, não dá mais tempo. E aí a discussão fica em segundo plano. Então, eu queria deixar essa reflexão. Olha, bom, perfeito. Eu acho que é muita coisa para a gente pensar, né? E eu acho que realmente jornada tripla, quer dizer, novo modelo de trabalho. O que eu acho bom disso tudo, e acho que ainda tem muito para avançar, é que a gente está discutindo tudo isso numa qualidade, numa profundidade impensáveis em 2019. Impensáveis. Eu ainda estava na Bolsa, né, ainda era executiva lá, a gente estava começando a pensar em implantar o trabalho remoto, uma ou duas vezes, estava começando com um piloto aqui, gente, ia demorar 5 anos para chegar ao que a gente chegou hoje, no mínimo, né, a essa maturidade, a essa quantidade de recursos, né, e a falar sobre as coisas. Eu sempre acho que quando um tema ganha visibilidade, a gente já avançou enormemente, mesmo que a prática ainda não seja condizente com aquilo que a gente quer, né? Ah, poxa, mas isso ainda não acontece, mas estamos falando, a gente não falava, né? Se a gente lembrar da capa da realidade que eu mostrei aqui, a gente não falava sobre alguns temas, e se falava, vinha consequência, né? Então, acho que, assim, é uma heresia falar de lado bom da pandemia, mas fato é que esse é um ganho, né, que tivemos a partir de uma dor humanitária sem qualificação, né? A gente avançou, a gente hoje fala de home office, a gente fala... Agora, e aí eu vi aqui, né, a Eliana falando, puxa, aqui, que pena, a gente voltou ao escritório. E o que eu entendo também é que existem os movimentos pendulares, né, na humanidade, quer dizer, então a gente vai para o home office, ali não teve opção, teve que ir porque era o que era, né? Aí a gente vai voltar um pouco e a gente vai achar um ponto de equilíbrio, né? Porque somos seres sociáveis também, né? Falando especificamente do home office, né? O que a gente às vezes resolve num cafezinho, Zoom nenhum vai fazer. Então, assim, o que eu acho é isso, né? Quer dizer, a gente avançou. Estamos discutindo, como a Gabriela falou, eu concordo, jornada de trabalho está sendo discutida, eu acho que tem que ser vista mesmo, como foi bem colocado aqui, acho que foi a Camila, né? Quer dizer, o que a gente hoje segue foi colocado há quantas décadas atrás, né? Então é isso, eu penso que a gente tem, o ideal, Eliana, é isso, eu acho que é o híbrido, a gente aprendeu isso. Aliás, eu adoro a filosofia oriental, né? A sabedoria está no meio, né? Em geral, né, gente? A sabedoria está no meio. Se você estiver indo para um lado muito ou para o outro, fica meio esperto. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que manter o poder de crítica, tem que ser vocal, isso eu acho muito importante, né? A gente tem que achar os espaços em que a gente possa dar sugestão, questionar, falar,
porque a gente sai daquele lugar de sofrer uma realidade, né, entre aspas, vítima, e passa para o lugar de agir pela mudança dessa realidade, né? Você pode nem ser ouvida. Fui lá no RH, ninguém me deu bola, mas você foi no RH e você colocou a sua fala. Então, eu vejo um pouco por aí. Maravilha. A Marta Braga, ela, antes de você mencionar, Sônia, a sua frase, ela já tinha feito um comentário que viu na matéria do Valor Econômico, né? Sobre o que algumas mulheres compartilharam em suas redes sociais sobre o Dia da Mulher, e a Sônia contribuiu para a matéria de forma incrível. Aí ela transcreveu aqui a sua frase. Eu até pus, obrigada, viu, Marta? Desculpa interromper, Patrícia. Eu até Imagina. pus aqui no chat o link da matéria. Eu dei a entrevista, mas não tinha visto a matéria ainda. E obrigada, Marta, por ter falado. E a Camila fez um outro comentário que tem diversas histórias, né? Ela é mulher, dirige, adora carros, entende um pouco e se resolve nessa área para não depender de ninguém. E já foi aplaudida por um monte de homens num bar porque trocou um pneu em 20 minutos e ainda em cima do vestidão e sandália. Teve um comentário aqui bem interessante. Aqui, da Bianca. Simplesmente maravilhosa essa apresentação, Gabriela. Como mulheres, precisamos, inclusive, ser mais compreensivas umas com as outras. Os locais que mais me senti mal e com dose de dupla culpa foi o ambiente em que colegas do mesmo gênero me colocaram. Claro que tem uma grande dose de sentimentos internos, mas é muito ruim quando um julgamento vem direto de quem você pensa que poderia te acolher. Eu acho isso muito, muito profundo, porque nós estamos, muitas vezes, talvez o que eu vou falar soe um pouco leviano, ou, enfim, mas nós estamos educados numa sociedade de competição. E dentro dessa sociedade de competição, não existe um ganha-ganha, existe um eu ganho e você perde. Dentro desse modelo de eu ganho e você perde, eu acabo olhando para você, seja você uma mulher, um homem, qualquer outra pessoa, eu acabo olhando para você como competidor e não como um parceiro ou outra pessoa até. Eu, Gabriela, sou uma pessoa que acredita muito nas relações de ganha-ganha. Eu acho que é possível, é muito possível. Nós temos cada vez mais exemplos de gestão e de empresas bem-sucedidas que trabalham num modelo de ganha-ganha. Mas, infelizmente, ainda são o menor número de pessoas. A Sônia, que conhece muito mais do mercado financeiro do que eu tive uma passagem pelo mercado financeiro, eu percebi isso nitidamente no mercado financeiro, como a governabilidade ou a gestão pelos números, ela era forte e levava a esse modelo de competição entre as pessoas. Não foi um modelo de trabalho que me agradou. E eu sempre eu lamento o que aconteceu, mas eu não estranho, porque, infelizmente, nós ainda vemos isso. Não é algo... E nós ainda vemos isso não apenas no ambiente profissional, nós ainda vemos isso no ambiente social. Porque levante a primeira pedra, o que diz, né, o ditado, quem atire a primeira pedra, quem nunca falou mal de alguém e quem nunca falou mal de outra mulher, independente se foi no profissional ou se foi no pessoal. Se você não falou da aparência de alguém, se você não falou do comportamento, se você não falou... A partir, eu tenho que dizer para vocês, a partir do momento em que eu comecei a prestar atenção
nas minhas falas e nas minhas atitudes, eu comecei a me policiar para não fazer isso também. Mas nós somos levados a fazer isso de uma maneira natural, e nós deveríamos tirar o natural disso. Então, eu realmente lamento, mas não estranho. Eu me somo aí a você, Gabriela, até comentário aqui, né, da Rosana aqui, eu acho que, assim, da competitividade entre mulheres, né, essa questão, eu passei já por maus bocados na minha vida e executiva, por conta de uma outra mulher, né, por conta de uma competição ali, cada uma tinha espaço para todo mundo, no fim, sabe, assim. Mas isso é muito sério mesmo. O que corroborando com a fala que eu disse antes, o que eu acho bom é a gente ter começado a falar, por exemplo, dessa palavra sororidade, começado a explicitar que, né, hashtag uma puxa a outra, né, uma sobe e puxa a outra. Eu acho que esse tipo de coisa, espero, comece a constranger, né, porque você não tem que fazer isso com ser humano nenhum, é óbvio, né, você tem que ter respeito, seja homem, mulher, o que for. Agora, choca muito quando você vê isso acontecendo com uma outra mulher também. A Gabriela falou sobre a gente fazer isso de forma natural, né? Eu acho interessante que essas discussões que a gente faz, que a gente tem feito nos últimos tempos, ela faz pelo menos a gente refletir quando tem esse comportamento, né? Hoje, né, pelo menos acontece comigo, quando eu sinto que eu estou tendo esse comportamento, uma vozinha fala aqui, né? Mas por que você está pensando isso? Por que você está falando isso? Então, acho que já é importante a gente, né, ter essa consciência, né? Mas ainda tem um caminho longo a percorrer, né? Eu queria muito ler o comentário do Charles, porque é mais uma presença masculina aqui, e é importante que a gente fale às mulheres, né? Mas é também importante que os homens ouçam essa palestra para poder disseminar a informação, principalmente nos grupos, né? Onde eles frequentam, que tem mais homens. E o comentário dele é sobre uma questão muito séria, né? Que é o recorde de feminicídio. Ele gostaria de trazer uma provocação ao fórum. A esmagadora maioria das famílias é liderada por mulheres. A figura da mulher é muito mais presente na educação dos filhos. Existem muito mais mães solo do que pais que criam filhos sozinhos. Então, por que esses homens que foram prioritariamente educados por mulheres continuam reproduzindo esse comportamento tão deplorável? Eu não tenho... essa semana, inclusive, eu ouvi esses dados e eu postei isso no meu Instagram. Aqui no estado de São Paulo, em janeiro de 2023, em comparação a janeiro de 2022, o número de feminicídios aumentou em 100%. Eu acho isso gravíssimo. Eu acho que eu vou dividir esta resposta em dois momentos, tá? Primeiro, nós falarmos destes agressores, estas pessoas que cometem este feminicídio. Eu estou vendo a Cláudia aqui colocando que a sociedade, aqui o machismo é estrutural. Sim, o machismo é estrutural. Os homens que estão criados e que a maioria deles comete este feminicídio, pelo que eu vi de faixas etárias, são a partir dos 28, 30 anos. E aí, vamos pensar que essas pessoas, nós estamos falando de 28, 30 anos atrás, é uma geração que talvez ainda estivesse neste momento de transição. Eu concordo com a Sônia que a pandemia nos trouxe a discutir muitas outras questões que estavam debaixo do tapete, mas eu mesma, em 2023, agora eu passo para uma outra geração, que é a que vem. Meu filho hoje tem 11 anos só, é uma criança pré-adolescente ainda. Eu acho que esta nossa geração, e esta que veio com a minha geração, ela, de certa maneira, e eu já li algumas reportagens sobre isso, tentou minimizar a dureza da vida que as gerações anteriores tiveram. E por isso houve um excesso de proteção.
muitas vezes eu me pego, e eu não sei se isso é inerente às outras mães, mas muitas vezes eu me pego querendo proteger do máximo que eu puder de sofrimento, mas às vezes a exposição a um sofrimento, a um esforço, a um momento mais complexo, é isso que vai fazer, que vai dar esse pontapé para que as coisas sejam diferentes para esta pessoa. Então, eu mesma reflito sobre isso, dou um passo atrás para mudar o meu comportamento. Mas eu vejo muito essa questão ainda de superproteção em relação ao que veio antes. A vida talvez antes era mais dura, hoje temos outros mecanismos para torná-la mais fácil, então vamos torná-la mais fácil, blindar um pouco a questão de sentimentos, principalmente tolerância à frustração. Nós vemos isso em grande parte dos jovens hoje que saem para o mercado de trabalho. É só vocês olharem o que aparece aí nas revistas de negócios. Tolerância à frustração anda muito baixa em relação ao ser humano, até porque hoje, para quem tem acesso a redes sociais e a jogos, você só tem uma vida linda, você não tem frustração porque você morre e a vida começa de novo. Então, são várias coisas que mudaram os nossos padrões de comportamento. Não estou dizendo que isso sejam justificativas, tá? Nada disso justifica a violência, seja ela contra mulheres, crianças, idosos, raças diferentes, nada justifica a violência. Mas estou tentando trazer o que podem ser causas e o que nós podemos como sociedade, porque aí é uma opinião, né, pessoal, o que nós como sociedade podemos trazer à discussão de como tentar transformar esses mecanismos, é o que me ocorre agora. Por mim está super coberto, acho que só refletindo aí em cima da pergunta que é muito profunda. Tá ótimo. Só fazendo um comentário aqui, quando a gente estava falando sobre home office, né? Acho importante destacar, porque foram muitas falas e não dá tempo da gente ler todas elas, mas muitas mulheres se manifestaram, alguns homens também, sobre a qualidade de vida que eles ganharam com o home office, né? E como a gente precisa conversar sobre isso com cautela, né? Com cuidado, atenção a cada caso, né? A cada atividade de determinada empresa, né? Das necessidades da empresa e do ganho, né, que as pessoas tiveram com o home office. E a partir daí eu vou passar para o comentário da Marta sobre a pergunta do Charles, porque aí traz uma outra discussão, né? Ela respondeu que o machismo é estrutural, assim como a Gabriela explicou, né? A gente vive numa sociedade patriarcal e ela questionou a responsabilização das mulheres, né? Porque nós vemos acontecer, inclusive, cenas de violência contra a mulher por parte de pessoas que foram criadas, inclusive, por famílias muito bem estruturadas, o homem criado com um pai carinhoso, né, que deu um exemplo, mas mesmo assim os casos acontecem porque o machismo ele está na sociedade, no ambiente que a criança frequenta, nas cenas que a gente vê na TV, está em todo lugar, né? Então, não só a criação familiar e muito menos, né, essa responsabilidade está sobre as mulheres, né? Mais uma, né, das culpas, né, que a mulher carrega, porque eu imagino uma mãe, né, que vê um filho com esse comportamento, né, ela provavelmente deve se sentir culpada, então acho legal a gente discutir sobre essa responsabilização. Eu queria deixar a Sônia responder, porque eu estou falando bastante, mas eu queria só fazer um comentário em relação a algo que a Viviane escreveu aqui agora. Eu tenho um pouco de... E aí, claro, pessoal, eu tenho um pouco de preconceito em relação a falarmos já há alguns anos de empoderamento feminino. Eu não acredito em empoderamento feminino, gente. Eu acredito que todos nós já temos poder.
o fato da gente falar de empoderamento feminino, eu não preciso ser empoderada, porque eu já tenho poder, todas vocês aqui já têm poder. Então, assim como eu vejo que talvez esta data do Dia Internacional da Mulher tenha sido estabelecida por alguns motivos, eu queria deixar aqui a reflexão do empoderamento, porque nós já temos o poder, nós não precisamos ser empoderadas. E aí eu vou deixar a Sônia... Perdão, Sônia. Não, imagina, não, eu vou pegar o seu gancho só para fazer um rápido comentário, assim, acho que é perfeito isso, e acho que é isso que a gente às vezes traz, né? A mesma coisa assim, programa de mentoria para mulheres, tudo bem, para homens também, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa que a gente tem que se policiar, e eu gosto muito de um articulista do Valor, Cláudio Garcia. Ele é genial, mora em Nova York, é um professor ali, um brasileiro que está lá, e ele escreveu uma vez um artigo que eu compartilhei, é fácil achar no Google, que quem precisa de mentoria é homem. Foi até bastante forte no título dele, mas ele faz esta reflexão que eu acho que dialoga com tudo isso que a gente está falando, do machismo estrutural, de como fomos criados. Os homens também não têm culpa, né? Eles foram criados de uma forma e também estão sendo chacoalhados para entender que o papel que lhes foi obrigado a exercer de provedor da família, de resolvedor de todos os problemas, ele não pode titubear, ele não pode chorar, né? Isso tudo também não faz sentido, e ele também está sendo chacoalhado para mudar, e isso também não é simples, né? Mas eu queria deixar isso tanto no empoderamento, que eu concordo plenamente, quanto essa coisa da mentoria para mulheres, eu também tenho um certo incômodo, assim, acho a mentoria genial, já fui mentorada, já fiz mentoria, mas mentoria para seres humanos, né? Os seres humanos precisam de mentoria, acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Sônia. Gente, nós tivemos muitos comentários, muitos mesmo. Eu queria agradecer a participação maravilhosa que vocês tiveram aqui no evento. Infelizmente, eu não vou conseguir, né? Nós não vamos conseguir comentar e ler todos, mas muitos deles são sobre as falas aqui, né? E a gente já discutiu a maioria deles. Queria só fazer uma observação aqui sobre o Charles, tá? Ele está dizendo que ele não quis responsabilizar as mulheres, mas, Charles, a sua fala foi muito importante porque a gente conseguiu discutir essa questão. Então, eu te agradeço também pelo seu comentário, tá? E eu queria convidar também todo mundo a continuar essa discussão quando o vídeo for postado, lá nos comentários do YouTube. Então, outras pessoas vão poder ver e a gente pode continuar essa discussão lá, porque o mais interessante é isso mesmo, é discutir, refletir, ouvir outras opiniões. E agora eu queria voltar a palavra para a Raquel. Muito bem, gente, evento sucesso total. Vamos encerrar agora com a palavra de alguns dirigentes aqui presentes das entidades envolvidas. Vou passar para a Paula Goto, Levi. Na sequência, eu passo para a Patrícia Queiroz, Real Grandeza, e vamos lá, vamos seguindo. Paula. Obrigada, Raquel. Parabéns pelo evento. Parabéns aí também pela condução, Luciane, Patrícia, e Sônia e Gabi, vocês nos brindaram com várias reflexões. A Sônia já participou junto com a gente na Previ de outros eventos, então a gente já conhecia. Gabi, foi a oportunidade que a gente teve aí de verificar o quanto que você se dedica ao estudo do empoderamento feminino a partir da crença, a partir da destruição do que eu até então chamava de síndrome da impostora, né? Do fenômeno da impostora. Isso é muito importante, Gabriela, você trabalhar o autoconhecimento da mulher, fazer-nos acreditar que podemos ir além. E eu queria, dentro das últimas discussões aí que vocês estavam tendo, acho que tem um quadrinho que ilustra muito bem o que é esse fenômeno que a gente verifica de também mulheres oprimindo mulheres. Queria citar uma frase que é do Paulo Freire, do educador Paulo Freire, que diz: quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é se tornar o opressor. E aí a gente tem aquele quadrinho do patrão que oprime o trabalhador homem empregado, que chega em casa, oprime a sua mulher, a mulher que oprime o seu filho, o filho que vai e oprime o cachorro,
o cachorro oprime o gato e o gato, né? E assim por diante. Então, é um comportamento em cascata e que já era identificado também pela filósofa e também feminista Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, onde ela cita exemplos de que a reprodução da opressão da mulher pela própria mulher se dava também da mulher na sua filha. A mulher, para descarregar toda aquela opressão que ela sofria, naquele momento ela tinha o poder de oprimir, então ela reproduzia aquela opressão também para sua filha. Mulher, reproduzindo todo um ciclo de opressão. Quem de nós aí, eu sou de uma geração onde eu fui criada, né? Hoje, até o pensamento da minha mãe já se transformou, mas eu cresci ouvindo que mulher tinha que casar virgem. Então, assim, duas coisas que hoje, né, é difícil a gente, no consenso, a gente concordar. Primeiro, que tem que casar, e depois que tem que casar virgem. São coisas, né, comportamentos que vão mudando, o tempo muda, e é importante que a gente mude com eles. E o que nesse fórum é o maior ganho que a gente pode ter? Nesse compartilhar de experiências, a Raquel colocou aí diversas iniciativas que a BRAP engaja as entidades. Esse fórum de equidade nos engajou juntas e juntos em diversas iniciativas, e pensando no nosso dever fiduciário, com os nossos associados e associadas, o nosso dever fiduciário, que gerimos recursos de longo prazo, é pensar, de fato, em como nós podemos engajar também as nossas investidas, como no mercado financeiro e como investidores institucionais nós podemos fazer a diferença, pensando em programas de equidade, pensando em métricas de equidade, como é que está o mapa de diversidade naquela empresa, o que as pesquisas de clima apontam, como é que estão as questões de assédio sexual e moral, ou seja, nós podemos fazer a diferença, tanto internamente, primeiro fazendo autorreflexão, aí que a Gabriela coloca, fazendo a diferença na nossa casa, fazendo diferente, pensando diferente. Depois, a Sônia coloca a sua experiência aí no mundo corporativo, como que nós podemos também, aqui no universo das próprias entidades de previdência complementar, nós darmos exemplo para que nós possamos, no segundo momento, um segundo que já tem que estar acontecendo, nós possamos engajar as nossas empresas investidas para também fazer diferente. Queria, então, deixar aqui os meus parabéns a todas as mulheres que nos assistem aqui também, parabéns às palestrantes, às organizadoras, mas parabéns a todas as mulheres. E aí eu estava conversando mais cedo com o presidente da Previ, parabéns pelo quê? Parabéns pela resistência, porque é isso que essa data deve nos remeter à reflexão de tudo que nós avançamos, mas principalmente de tudo que nós temos para avançar. Um feliz 8 de março. Fiz tudo errado, desliguei tudo, maravilha. É bom lembrar, né, a Luciana Sabrap falou aqui no início, esse evento a gente fez questão de promovê-lo convidando os empregados, né, os colaboradores das entidades, participantes assistidos, prestadores de serviço, fornecedores, e também as gestoras de recursos e as empresas investidas. Todos foram convidados, nós encaminhamos e-mails para que os envolvidos, né, com as pessoas de relacionamento com esses públicos, encaminhassem esses convites e eles estivessem aqui presentes. Eu estava adorando, estava vendo nos comentários, tinha gente de tudo que era lugar do Brasil, e estado, município, muito, muito interessante, foi muito bom isso aqui. Vamos passar para a Patrícia Queiroz, depois a gente passa para o Eduardo Freire, que não é o Eduardo Freire da Real Grandeza. Não, é o Eduardo Montenegro, perdão. O Eduardo Freire está 2 vezes aqui. Perdão, Eduardo Montenegro. Vamos lá. Patrícia, por favor. Obrigada, Raquel. Bom dia a todas e a todos. Gente, eu estou muito satisfeita de estar participando desse evento.
como é bom ouvir cada uma de vocês. Eu acho que cada uma de nós, né, com as nossas experiências, né, tanto os homens quanto as mulheres, como isso nos auxilia no dia a dia. E, assim, a empolgação da Paula agora, assim, foi ótimo, né? Essa questão da resistência, é verdade, é isso, é sobre liberdade, é sobre empatia, é sobre gentileza, é sobre tanta coisa, assim, seria ótimo se a gente tivesse um espaço até maior para a gente continuar compartilhando essas experiências, o quanto isso é importante, né? A gente ter essa rede de apoio, porque todas nós, né, passamos por dificuldades, né, por momentos em que a gente se pergunta, né? Acho que a Sônia também foi super feliz, né? Quando ela estava falando, deu exemplo, né? De uma pessoa que trouxe essa questão do cabelo, né? Que traz preconceito também por trás. Então, acho que isso nos auxilia muito. E quantas de nós, né, passamos por essa situação? Então, é muito sobre essa questão da liberdade de escolha. Para mim, é isso. É eu ter a escolha de se eu estou nessa posição porque eu quero, porque foi possível chegar aqui, porque eu quero estar aqui, né? Seja numa posição de liderança ou não, seja aonde quiser, aonde a mulher escolher estar, isso que é importante, né? Bom, e também com relação a essa questão, a atenção ao ser humano, né? Que é a empatia, de fato, a gentileza, o quanto falta isso e falta gentileza conosco mesmo, né? Quantas vezes a gente se questiona? Então, essa gentileza conosco também é muito importante, né? E também com as demais, com as mulheres, isso é muito, muito importante. Bom, com relação à Real Grandeza, assim, a gente já atua muito, né, nesse segmento, a gente, né, participa, né, desde lá de trás, né, Raquel, o programa Proequidade, lá em 2009, a gente tem certificação, né, do Prêmio WEPS Brasil da ONU, selo do programa Proequidade de Gênero e Raça. Acho que quando eu olho para o quadro da Real Grandeza, a gente vê, né, muitas mulheres ocupando, né, cargos, seja nos conselhos deliberativo, fiscal, na própria diretoria, né, nós somos 2 diretoras hoje na Real Grandeza, no quadro, como gerentes, como colaboradoras, né, de forma geral, né, o quanto isso tem crescido e como a gente apoia. Então, ter esse espaço também um pouco mais, né, plural, né, fora, né, da Real, isso também é muito importante. Então, um agradecimento especial a todas, né, sobretudo, né, as palestrantes, a Gabriela e a Sônia, que trouxeram, né, esse brilho para o evento, né? Eu vou dar uma olhada nessa matéria, com certeza, e assim, é importante a gente ter esses espaços, seja no Instagram também, ou no YouTube, para a gente poder trocar um pouquinho mais, né, dessas informações, tá? Assim, um feliz Dia Internacional da Mulher, mas que isso se propague, né, para todo dia, para que a gente possa, de fato, ter essa liberdade, se apoiar, ter empatia com o outro e a gentileza conosco mesmo, né? E com os demais. Gente, muito obrigada. Beth Serpros, o Eduardo não está aqui, acho que caiu. Beth, por favor. Oi, maravilha, Raquel. Bom dia, boa tarde, né? A gente já está caminhando aí para a nossa tarde. Tivemos uma manhã maravilhosa, né? Muito gratificante. Primeiramente, Raquel, agradecer imensamente a minha diretoria, né? Que de pronto, né, me indicou para representar o Serpros, né, nesse evento, né, que é tão necessário para a gente parar e refletir, né, sobre os aspectos que ainda precisam ser abordados. Em nome do Serpros, agradecer, né, as ilustres palestrantes, Gabriela e Sônia, que nos presentearam com conteúdos tão significativos. Muitíssimo obrigada, né, para a compreensão de determinadas atitudes, né, de nós, mulheres, e agradecer imensamente a todos e todos participantes desse evento, né, é necessária essa parada, né, sobretudo nesse momento, né,
não é nesse momento, mas atualmente a gente vive, né, numa sociedade que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né, e ter a oportunidade de parar, ouvir Gabriela, ouvir Sônia e refletir é uma oportunidade de ouro, não é para qualquer um. Então, assim, muita gratidão. E, como dito repetidamente aqui no chat, né, excelentes conteúdos. E, para findar rapidamente a minha fala, eu compartilho uma filosofia africana que eu busco introduzir no meu dia a dia, né? Eu sou porque nós somos. E isso converge muito com sororidade, né? E eu tenho certeza que eu só sou pelas pessoas que passaram e pessoas que estão na caminhada comigo hoje. Tá? Muita gratidão a Gabriela, Sônia, ao fórum, né? E a todas e todos que aqui estão presentes. Muito obrigada. Maravilha. Eduardo não voltou. Gente, eu vou falar em nome da Marta, da Petrus, porque senão ela tem um treco. Ela não conseguiu entrar aqui, teve um problema na plataforma Zoom, mas ela está muito feliz. A Petrus está muito feliz com esse evento. Inclusive, o contato com a Gabriela foi a Petrus quem fez, e eles estão muito honrados, muito felizes com a realização desse evento e querem externar isso publicamente, tá bom? Olha, parabéns para nós, parabéns a todos e a todas, parabéns, Gabriela, parabéns, Sônia, que seja o primeiro de muitos e muitos outros encontros. Muitíssimo obrigada a todos e todas. Um ótimo e feliz dia para todas as mulheres. Obrigada, Eduardo, o menino desse quadro. Muito obrigada. E vamos lá, pessoal. Ótimo dia. Obrigada, Começamos gente. da melhor maneira possível. Feliz Dia da Mulher. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia.